Queridos, nós queremos ler o texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 6. Estamos falando diretamente do estúdio da Rádio Montevidéu AM e estamos também ao vivo pelo Instagram de Tibério_Pelima. Abraçamos aqueles que estão entrando no Instagram, primeiramente o Cícero José e muitos outros que estarão conosco nesses próximos minutos. Queremos, nesse restante de programa, Luz para o Caminho, diretamente da sua rádio, ler aqui esse texto para a nossa reflexão nesta manhã, dia 29 de janeiro. Neemias capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontraremos-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre os gentios se ouviam: Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso diz: Queres ser o rei deles? E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então eu li o texto de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Eu quero pensar com os queridos irmãos sobre o seguinte tema: mantendo o foco. Nós sabemos muito bem que Neemias tivera sido levantado por Deus para reconstruir os muros que estavam destruídos de Jerusalém, as portas que tinham sido queimadas. A cidade estava vivendo um momento de muita miséria, de muita humilhação por conta de toda a destruição que tivera acontecido por conta da invasão dos inimigos. E Neemias, mesmo vivendo no palácio, servindo ao rei Artaxerxes, ele foi levantado por Deus para reconstruir aquela cidade, reconstruir os muros. E nós sabemos muito bem, queridos, que ele enfrentou muitas adversidades, ele enfrentou muitas oposições, ele enfrentou muitas críticas, exatamente por causa desse seu propósito que Deus tivera colocado no seu coração de reconstrução daquela cidade. E a gente aprende uma lição muito importante a partir desse texto que nós lemos, de que é necessário mantermos o foco.
É necessário nós termos um norte naquilo que fazemos no nosso dia a dia, principalmente no que diz respeito à obra de Deus. E o texto, o versículo, melhor dizendo, que me chama muito a atenção é o 3, Neemias capítulo 3, Neemias 6, versículo 3, que diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra? Então, essa grande obra que Neemias ele fala é o da reconstrução daquela cidade. E nós sabemos muito bem, queridos, que os nossos adversários, os nossos opositores, eles tentam de tudo paralisar a obra de Deus. Eles tentam de tudo nos causar o desencorajamento a fim de tocarmos a obra que Deus tem colocado em nossas vidas. E com base nesse texto que nós lemos, algumas tentativas foram feitas para paralisar Neemias. Primeiro, distrair os obreiros, distrair aqueles que estavam ajudando na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a gente pode trazer para nós todos esses ataques que naqueles dias Neemias sofreu. Então, quais são essas tentativas com o propósito de paralisar a obra de Deus? Então, primeiro, o inimigo ele tentou distrair os obreiros, versículo 2. Segundo, ele tentou fazer mal aos obreiros, aos operários. No versículo 2, nós também encontramos esse fato. Neemias capítulo 6, versículo 2. Então veja que um dos projetos do inimigo para paralisar a obra foi fazer mal aos obreiros, pois destruindo os obreiros a obra ficaria estagnada. É isso que o inimigo tenta fazer também nos nossos dias, nos fazer mal. Uma outra tentativa para paralisar a obra de Deus foi vencer os obreiros pelo cansaço. Versículo 4 nos mostra isso. Essa atitude dos inimigos pode ser vista sob dois aspectos. O da insistência. Veja que a partir do versículo 4 nós percebemos que esses adversários de Neemias tentaram 4 vezes propor um encontro para que Neemias pudesse paralisar aquela reconstrução, para que Neemias pudesse realmente dar uma trégua. Veja que os muros já estavam todos construídos, faltava a porta, faltava esse ambiente, esse espaço ser fechado. Com certeza, a essa altura, Neemias e todos aqueles que estavam empenhados na reconstrução estavam cansados. E parece que é pela metade da obra que muitas vezes nós somos pegos de surpresa pelos nossos adversários, por estarmos cansados. Então aqui o inimigo tenta vencer os obreiros pelo cansaço. E uma outra tentativa que nós percebemos por parte dos inimigos para fazer com que a obra que Neemias estava realizando naqueles dias fosse paralisada. Eles começaram a falar mal dos obreiros. A partir do versículo 5 até o 7, nós temos aqui algumas fake news, usando um termo bem conhecido no nosso dia a dia. Falsas notícias a respeito de Neemias. Tudo isso para atemorizar os obreiros, tudo isso para fazer com que aquela obra fosse paralisada. Então, veja que os inimigos eles tentaram de todas as formas
desanimar Neemias, fazer com que ele desistisse, fazer com que ele parasse aquele projeto fantástico da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas eles não conseguiram, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque Neemias, ele tinha algumas armas espirituais, podemos dizer assim. Primeiro, ele tinha discernimento espiritual. Neemias, ele era um homem maduro espiritualmente falando, e não se encantou, nem se intimidou com a proposta de diálogo dos inimigos. Ele discerniu que por trás dessa camaradagem havia uma intenção maligna. Ele tinha discernimento espiritual. Uma outra arma, ele tinha a compreensão da importância da obra que ele estava realizando naqueles dias. Queridos, é importante também nós termos essa compreensão. Eu e você fomos chamados por Deus para realizarmos a sua obra também aqui na terra. Veja que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então eu e você temos uma grande missão neste mundo, principalmente aqueles que um dia foram transformados, de sermos testemunhas, de sermos luz neste mundo em trevas, de sermos sal, de aproveitarmos as nossas redes sociais, os nossos relacionamentos para testemunharmos deste Jesus que um dia nos resgatou, que um dia nos salvou. Então, ele tinha, Neemias, compreensão da obra de Deus. Uma outra arma que ele tinha, prudência espiritual. Neemias sabia que a intenção do inimigo era fazer-lhe mal, por isso que ele não cede às tentações, né, às várias estratégias do inimigo, com o objetivo de paralisar. E uma outra arma, ele tinha firmeza de propósito, ele estava determinado a fazer aquilo que Deus tivera colocado em seu coração. E uma outra arma, oração, queridos. Veja que no final do versículo 9, do capítulo 6 de Neemias, ele ora, pedindo força a Deus, pedindo direção de Deus. Veja que Neemias, ele não só era um homem de ação, era um homem de estratégias, era um homem experimentado, mas acima de tudo ele era um homem de oração. Ele começa aquela obra de reconstrução de Jerusalém em oração e ele termina em oração. No meio também ele ora para que Deus pudesse estar lhe fortalecendo, para que Deus pudesse estar com ele. Então eu quero concluir dizendo, queridos, trazendo toda essa realidade de Neemias para a nossa vida, podemos tirar aqui algumas lições práticas para as nossas vidas. Primeiro, a vida cristã é uma batalha sem trégua, em várias frentes, queridos. Eu e você precisamos estar atentos a essa realidade. Não é fácil, a vida cristã não é fácil, mas nós temos a certeza da presença de Jesus na nossa vida. Segunda aplicação que nós podemos fazer, a vida cristã é uma batalha que exige preparo. Eu e você precisamos estar nos preparando cada vez mais. Como pastor, lendo mais a palavra de Deus, orando mais, tendo comunhão uns com os outros, crescendo em intimidade com Deus. Só assim, queridos, nós estaremos preparados para as armadilhas do inimigo. E a última lição que nós podemos tirar para nós é que a vida cristã é uma batalha vitoriosa. Glória a Deus por isso. Nós temos a presença de Cristo em nós. Nós venceremos. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, a vida cristã, embora tenha
essas peculiaridades, embora ela tenha todas essas adversidades, ela é, acima de tudo, vitoriosa. Eu quero orar por você neste momento, no nome do Senhor Jesus. Estamos falando diretamente do estúdio da Rádio Montevidéu AM, para todos os nossos radiovintes, internautas, como também para todos os seguidores do Instagram de Tibério_Belima. Vamos orar nesse momento. Senhor amado, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos dirige, o Senhor nos mostra a tua vontade. Eu peço, Senhor, que tu estejas fortalecendo a vida de cada um daqueles que neste momento está nos acompanhando. Ó Deus, que o Senhor esteja reanimando a vida espiritual de cada um de nós, que mesmo diante das adversidades, que mesmo diante dos conflitos, das críticas, possamos permanecer firmes em Cristo Jesus. Alguns já tenham talvez desistido da vida cristã, outros talvez estejam afastados, desviados, outros estão para baixo, deprimidos espiritualmente falando. Senhor, que tu estejas aquecendo esses corações, que o Senhor esteja despertando estas vidas, para que cada um esteja engajado neste projeto de salvação, pensada e planejada pelo nosso Deus, na vida daqueles que estão perdidos, na vida daqueles que estão sem um norte, sem um direcionamento. Senhor, nós também queremos interceder por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão deprimidos. Ó Deus, tem misericórdia destas vidas no nome do Senhor Jesus. Eu quero interceder por aqueles que sofrem de depressão, ó Pai, que pensam em dar cabo à sua vida. Ó Deus, que neste momento o Senhor esteja olhando para estas vidas no nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão com crise de ansiedade, enfim, aqueles que padecem, que o Senhor esteja olhando para cada um destas vidas. Intercedemos pela família. Fortalece, Senhor, a família de cada um de nós. Intercedemos pela igreja, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, que faz parte do teu corpo, corpo vivo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, perdoa as nossas faltas, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, nos dá um dia debaixo da tua graça, nos abençoa neste final de semana e nesta semana que se aproxima, pois nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom ter estado com você, não só no rádio, como também pelo Instagram. Muito obrigado por aqueles que entraram no Instagram, que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos queridos. Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Estamos chegando ao final do seu programa Luz para o Caminho neste dia 29 de janeiro. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.